Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, sejam muitíssimos bem-vindos. Estamos começando uma aula muito especial sobre uma uva que é muito especial. Uma uva que ela é diferenciada. Inclusive, eu vou provar com vocês daqui a pouco em um produtor que eu gosto muito. E é uma uva autóctone da Sicília, sul da Itália. A maior ilha italiana, a gente sabe que a Itália tem várias ilhas, duas que são regiões, inclusive autônomas muito importantes, ilhas grandes e tudo mais. E, bom, aonde é a Sicília, né? A gente olhando aqui o mapa da Itália, a Sicília, ela é uma região que vai estar aqui, ó, localizada aqui, no sul da Itália. Então a Itália aqui, ela é grande, no norte aqui ela tem mais ou menos uns 600 quilômetros aqui, de oeste para leste, ela tem mais de 1.000 quilômetros quando a gente fala de norte a sul, e aqui embaixo, ó, a gente tem a Sicília. Estão vendo aqui, ó? Essa ilha grandona aqui, que é bem no sul da Itália. Então, ela é uma ilha que tem uma influência mediterrânea, mas uma influência mediterrânea quente, um pouco mais aquecido. Então, ela está mais para o sul. Então, aqui, ó, a gente está mais para o sul da Itália. A gente está mais próximo. Vamos pensar que a Sicília, ela está perto da África. E da África, onde? Bem perto do Egito, bem perto do deserto do Saara, para a gente pensar. Então, é um lugar um pouco mais quente, mas está dentro do Mediterrâneo. Então, ela tem um clima mediterrâneo. Essa uva, que é uma uva que fica bem no sul da Sicília, inclusive, é bem aqui, ó, nessa pontinha da Sicília, quer dizer, ela tem na Sicília inteira, mas ela nasce aqui. Inclusive, é aqui a cidade que vai dar o nome para ela, uma cidadezinha chamada Avola. Por isso que ela leva o nome, né? Nero d'Avola. Mas para eu contar isso tudo para vocês, e eu mostrar isso tudo para vocês, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada no que é importante para a gente entender sobre os vinhos, porque essa uva ela é a matéria-prima de vinhos muito importantes, de vinhos realmente muito diferenciados, de vinhos que, olha, posso dizer para vocês que é uma das uvas autóctones de vinhos mais intensos da Itália. E a Itália tem bastante vinho intenso. O nome dela já está dizendo, Nero. Nero é negro. Então ela é uma uva tinta. Nero d'Avola já o nome remete da onde ela vem. Ou seja, a negra de Ávola. Ávola, a cidade de onde ela nasce. Então, a negra de Ávola, ou o negro de Ávola, né? Lembrando que o gênero no italiano é um pouquinho diferente aqui do que a gente tem, mas seria essa referência, ou seja, Nero d'Avola. A gente, como é a uva, a gente fala a Nero d'Avola, ok? Mas a gente vai avançar um pouquinho mais e a gente vai conseguir entender um pouco do que eu estou falando para vocês. Agora, estamos falando de vinhos muito potentes. Estamos falando de vinhos intensos. Inclusive, deixa eu voltar aqui, eu quero mostrar alguns desses vinhos aqui para vocês, que são produtores bem importantes de Nero d'Avola. Então, principalmente esse, que para mim é o melhor produtor de Nero d'Avola de todo o mundo. Inclusive, esse vinho eu vou provar com vocês, que é, literalmente, seria Nero Ibleu, né? Porque tem um J ali, J em italiano sempre faz som de I, então Nero Ibleu. Mas o que importa aqui é que é desse produtor chamado Gulf, que fica próximo, inclusive, dessa cidade onde nasce a Nero d'Avola. Mas aqui tem vários outros produtores importantes, né? Masseria del Fedo. Mas o que eu quero que vocês olhem aqui são diferentes garrafas, diferentes formatos. Porque a Nero d'Avola, ela é uma uva muito importante, só que ela está centrada, a sua maior parte de produção, na Sicília, que é da onde ela é autóctone, da onde ela é nativa. Quando eu falo o termo autóctone, eu estou falando de uma uva que é nativa de algum lugar. Autóctone nativo seria mais ou menos aí
sinônimos, tá? Mas, enfim. Mas faz vinhos com muita intensidade, mas não só de estruturas e características, mas muita intensidade também e complexidade de aromas e de sabores. Então, eu servi uma dose, mas acabei de servir. Então, antes de começar a aula, fica mais fácil aqui para a gente ir direto para o nosso conteúdo. Eu servi uma dose desse vinho, desse Nero e Bleu, e assim, já vou dizer para vocês, tá? Aqui o vinho, né? E por que eu escolhi esse produtor? Esse produtor, quem traz para o Brasil é a Decanter, a importadora. É um produtor muito bom, muito, muito bom mesmo. E, nossa, o perfil aromático dele é realmente muito diferenciado. Ele tem um caráter de fruta, mas uma fruta preta. Mas uma fruta preta fresca, não é aquela fruta preta sobremadura. E ele tem uma nota especiada, mas é uma especiaria um pouco diferente. É uma especiaria puxada por um toque de meio de alcaçuz, meio terroso, meio raiz, meio... Ele tem uma nota também de um toque, um leve toque amadeirado, mas muito delicado, muito gostoso. E assim, tem um aroma que parece um aroma que lembra um pouquinho de perfume, mas não é aquele perfume floral. É um toque meio amadeirado, com um toque um pouco cítrico. É incrível, assim. Complexidade desse vinho no nariz. Ok, esse vinho, ele é 2016, tá? Aqui, ó. Safra. Nero d'Avola é uma uva que desenvolve muito os seus aromas quando ela consegue ter um processo de evolução. Ela consegue evoluir um pouco. Então, quando conseguirem ter alguns vinhos de Nero d'Avola com um pouco mais de concentração e deixar evoluir um pouco mais, vocês vão ter o que melhor essa uva entrega. E aqui, aromaticamente, é muito, muito interessante, porque por mais que eu sei que é um vinho intenso, e aqui é um produtor que não extrai tanto, não gosta muito de aqueles vinhos cansativos e tal, mas pode ver que ela tem uma boa intensidade de cor, né? Ou seja, visualmente tem uma boa intensidade. Agora, aromaticamente, que vinho espetacular. Um vinho com um perfil extremamente gostoso. Assim, eu vou provar com vocês daqui a pouco, e vou deixar aqui do lado, mas eu já queria fazer essa introdução, porque ela é uma uva, e eu posso dizer para vocês assim, ó, das uvas tintas, nós estamos falando aqui tranquilamente das uvas italianas autóctones, das top 5 uvas italianas autóctones. Principalmente se a gente tirar as uvas brancas, deixar as uvas tintas. Então a gente está aqui falando de uma uva que tem um nível, tranquilamente para falar um nível de Nebbiolo, tem um nível de grandes Sangioveses, tem um nível de grandes Corvinas, tem um nível de, né, vinhos com muita característica. Só que assim, eu não estou falando que é parecido em características, eu estou falando que é parecido na capacidade de produzir grandes vinhos. E Nero d'Avola é uma dessas uvas. É uma uva que, quando bons produtores conseguem dar a atenção que ela merece, faz vinhos simplesmente espetaculares. E por que isso? Porque ela é uma uva com muita concentração. Ela é uma uva, e a gente já olhando aqui, a gente já consegue ver o quanto ela tem a casca grossa, o quanto tem cor nessa casca, e assim, o ciclo de maturação dela é um ciclo intermediário para tardio. Então, vocês vão ver muitas vezes na literatura assim, é um ciclo tardio, é mais ou menos, tá? Ela é intermediário para tardio, não é tão tardia, mas ela precisa, ela gosta de lugares secos, ela gosta de bastante radiação, e ela gosta de calor. E ela precisa de calor para amadurecer bem, porque a casca é grossa. Então, a gente sabe que quanto mais grossa a casca da uva, mais ela precisa de radiação e de calor para ela conseguir amadurecer bem. E essa aqui é uma uva que precisa disso. E ela é há muito tempo cultivada na Sicília, mas vamos pensar que a Sicília como um todo não é uma ilha que consegue ser há muito tempo reconhecida pela alta qualidade dos seus vinhos. Não é que não tenha vinhos de alta qualidade, tem. Inclusive algumas denominações muito importantes, como é o caso de Marsala para os fortificados, como é o caso de Etna para vinhos brancos e tintos tranquilos,
como é o caso, inclusive, de Tirazuolo de Vitória. Tirazuolo de Vitória, a gente vai olhar agora, é a única DOCG da Sicília, única. E, para nossa não surpresa, porque a gente sabe do que a gente está falando, a gente sabe o que a gente vai estar provando. Agora, quem não sabe fica surpreso. A única DOCG da Sicília é feito com Nero d'Avola. Poxa, olha só. Uma ilha com vinhos muito importantes, representativos, cada vez mais reconhecida por qualidade, mas a única DOCG da ilha é de Nero d'Avola, que é Tirazuolo de Vitória. Já vou mostrar para vocês. Por que isso? Porque tem representatividade. É uma uva que ela se mostra muito bem quando bem amadurecida. E a gente já consegue ver, né? Essa casca mais grossa pode gerar o quê? Vinhos com mais cor, vinhos com mais tanino, vinhos com mais intensidade. E assim, e realmente, ela tem. E se a gente olhar, e aqui é interessante porque esse mapa que vocês estão vendo aqui, esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ele é um gráfico que ele mostra, e aqui é legal, né, para a gente conseguir perceber, ele mostra, olha o que vocês estão vendo aqui, né? Esse gráfico mostra eu pensando agora, e assim, eu comparando, né, dando uma olhada agora nesse gráfico, a gente consegue ver as 30 principais variedades tintas que predominam no mundo por volume. E aqui está em áreas de vinhedos. E eu olhando esse gráfico agora, eu até estava... Eu seguidamente olho esses dados, porque são dados bem consistentes, são alguns dados mais consistentes no mundo hoje para áreas de vinhedo. Isso é uma publicação de um PhD chamado Dr. Kim Anderson. E ele tabula os dados de vinhedos no mundo. E essa publicação mostra o que era, né, os vinhedos. Essa publicação saiu em 2020. O que eram os vinhedos até final de 2016, das 30 variedades tintas mais plantadas no mundo. E aí, se vocês olharem as barras aqui, né, mostra a barra azul é o que eram os vinhedos dos anos 2000, a barra vermelha é o que eram os vinhedos dos anos 2016. E percebam que das 30 tintas mais plantadas, a Nero d'Avola está aqui, aparecendo. Ah, mas isso é importante. Gente, das 30 variedades tintas mais plantadas, a Nero d'Avola está aparecendo aqui. Ou seja, ela é uma uva também importante por volume. Vamos pensar que a gente tem, né, pela informação da Jancis Robson aí, que ela catalogou em torno de 1.500 variedades hoje no Wine Grapes. Então ela diz, ó, pelo menos 1.500 variedades, 1.400 e alguma coisa, são variedades muito importantes. A OIV diz, então, vamos pegar a informação da Jancis, porque se a gente pegar só a informação da OIV, a OIV diz que tem mais de 10 mil variedades de uvas hoje sendo cultivadas no mundo. Mas a Jancis, no Wine Grapes, cataloga 1.400 e alguma coisa. Gente, a Nero d'Avola está entre as 30 mais plantadas tintas. Então, olha como ela é uma uva importante em volume. E a gente vai ver aqui também a mudança dos vinhedos dos anos 2000 para 2016, que a Nero d'Avola é uma das variedades que cresce em volume. Ah, ok. Ela cresceu muito? Cresceu ao em torno de 20%, 30%. Isso é importante, porque muitas variedades diminuíram a área de vinhedos. Ela ganhou a área de vinhedos. E por que ela ganhou a área de vinhedos? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Por que nesses últimos, essa catalogação que eles fazem de 15 anos, como é que ela consegue, né, ganhar área de vinhedo? Ou por que ela ganhou área de vinhedo? Porque ela tem qualidade. Ela é uma uva que pode gerar grandes vinhos. Então, olha que interessante isso. Uma uva que tem uma capacidade de gerar grandes vinhos. E como é, de modo geral, o estilo desses vinhos? E eu poderia citar não um, mas dois.
o grande estilo dos vinhos hoje de Nero d'Avola são tintos, intensos e potentes. Mas não só isso. Esse é o grande diferencial dela como uva. Mas também gera vinhos tintos de médio corpo, vinhos tintos até um pouco mais leves e até rosés. Porque ela é uma uva que tem bastante acidez. E rosé sempre é, ou, de modo geral, se busca ter bastante acidez. Porque os rosés são vinhos mais leves, para consumos normalmente mais jovens, mas que precisam ter um bom perfil aromático e precisa ter um bom frescor aromático e também de acidez. Então ela tem bastante acidez e dá para se usar ela para fazer bons rosés. Mas como ela é uma uva de casca grossa, de maturação um pouco mais lenta e longa, se você matura bem essa uva, de modo geral, você não vai usá-la para fazer rosé. Então, ela é uma uva que tem a predisposição natural de fazer vinhos tintos mais intensos, e é o grande diferencial dela. Apesar que, por exemplo, eu posso classificar esse vinho que eu estou provando com vocês, que ele é um vinho tinto, olha, ele é um vinho tinto de médio corpo para encorpado. Então, não é que porque é um vinho de médio corpo seja algo ruim, não é isso. Mas ela tem a predisposição de fazer esses vinhos mais potentes. Ela nasce na Sicília, ou seja, ela é natural da Sicília, ela é autóctone da Sicília, e ela tem um sinônimo também muito utilizado na Sicília, que é calabrese. E muito se achava que esse sinônimo, calabrese, é porque ela é uma uva que poderia ter a sua origem na Calábria. Calábria e Sicília são bem próximas, né? São regiões vizinhas. O que acontece? Então ela leva esse nome calabrese, mas hoje os estudos mais atuais sobre a origem da Nero d'Avola direcionam ela realmente para a Sicília. E o nome Nero d'Avola, muito provavelmente, que está citando que ela é da região de Ávola, vou mostrar para vocês, que é uma cidade bem no sul da Sicília, realmente é real. E essa área onde essa uva se desenvolveu, ou onde ela nasceu e se desenvolveu, realmente é uma área muito bonita, porque a gente tem ali nessa área de Ávola muitas ruínas gregas muito bem preservadas. Aliás, as ruínas gregas melhor preservadas de templos gregos no mundo é aqui no sul da Sicília, bem pertinho dessa região. E ela é uma uva, então, que ela nasce muito provavelmente há alguns séculos atrás, ela vai ser desenvolvida e organicamente, né, ou seja, de uma forma massal, ela vai tomando conta e ganhando espaço versus outras uvas, já porque ela tinha essa predisposição a fazer vinhos mais interessantes. E normalmente essa característica que ela se mostra é de uma nota de uma fruta preta um pouco mais fresca, até uma fruta preta um pouco mais sobrematurada. Essas notas que remetem a uma pimenta, muitas vezes uma pimenta vermelha um pouco mais, um toquezinho meio cozidinho, né? Um pouco mais, não é tão fresca aquela pimenta vermelha. Essas notas de ervas secas, essa nota de couro, essa nota muito relacionada também com nibs de cacau, não é aquele aroma de chocolate tostado, mas um aroma de aquele cacau antes de virar o chocolate, né? Tem um toque meio terroso, um toque meio um herbal um pouco mais seco, e essas notas que puxam um pouco mais, às vezes, para uma nota de alcaçuz, para uma nota, às vezes, ela lembra um pouco esse aroma de um mirtilo, mas aquele mirtilo que está ficando maduro, né? Mas não sobrematuro, né, nem com sobrematuração. Então ela tem um bom portfólio, um bom perfil de aromas que, se bem cultivada, se bem vinificada, pode mostrar muito bem suas características. Então esse é um diferencial dessa uva. Então, além de fazer vinhos intensos, ela pode, né, fazer vinhos complexos.
E aí a gente já está fechando aí bons pré-requisitos para vinhos de alta qualidade. Olhando um pouco o perfil vitícola, ou seja, como a uva se comporta no vinhedo, a gente já começa a entender um pouco das suas características. Então, é uma uva de amadurecimento um pouco mais tardio, a casca é grossa. É uma uva bastante vigorosa, então, as videiras, quando são muito vigorosas, até o termo correto nem é a uva, né, mas é a videira. Quando as videiras são muito vigorosas, precisa bastante manutenção. O que é o vigor? O vigor é a capacidade da videira de ter folhas, de se desenvolver como um todo. Se ela se desenvolve muito a parte da folha, e se não fizer uma poda para tirar um pouco as folhas, vai, primeiro, fechar muito, proteger os cachos da radiação solar, né? A uva precisa de radiação solar, então precisa tirar as folhas. E 2, quando se desenvolve muito a canópia, quando se desenvolve muitas folhas na videira, a videira dá muita energia para as folhas e dá menos energia para os cachos. Então, os cachos ficam menos concentrados. Então, esse é um ponto importante. A videira de Nero d'Avola, ela precisa de manutenção. E aqui já começa a ter uma separação entre os grandes vinhos e os vinhos mais simples de Nero d'Avola. Porque se não tiver bastante manutenção, a qualidade da uva cai bastante. Daí vocês devem estar pensando, poxa, mas por que o produtor vai deixar a qualidade da uva cair? Por vários motivos. Às vezes ele pode estar querendo fazer mais volume, menos vinhos concentrados. Às vezes ele não tem muita mão de obra, a mão de obra é cara. Então, ficar o tempo inteiro ali cuidando de videira tem custos. Então, não é tão simples assim. E outra coisa, ela é uma videira que precisa de calor. Inclusive, na Sicília, muitos dos vinhedos de Nero d'Avola são vinhedos que eles fazem uma condução mais baixa, ou seja, não deixa a videira ser muito alta, para o cacho ficar mais próximo do chão, para pegar um pouco desse calor também que o chão absorve da radiação solar, calor solar, e pode passar um pouco desse calor também. Então, além do calor direto do ambiente, radiação direta do sol, esse calor que o chão pode também absorver e refletir para a videira. Especificamente, se tu tem o cacho mais próximo do chão, esse calor direto no cacho. E isso ajuda na maturação. E eles têm na Sicília um sistema que eles chamam de alberello. Alberello é um sistema como se fosse um arbusto, né, uma arvorezinha, não faz sistema de condução por fios, e ela fica um arbustozinho, e aí eles conseguem conduzir como eles querem aquele arbustozinho. Se quiserem fazer ele mais alto, bota uma estaca, deixa, né, a videira se desenvolver, uma trepadeira, senão eles vão cortando, deixa ficar um arbustozinho. De modo geral, Nero d'Avola, eles fazem um arbusto mais baixinho. Por quê? Para ela pegar o calor do chão. Ela é sensível ao oídio, ou seja, ela realmente não gosta muito de lugares úmidos. Ela gosta de lugares mais quentes e secos. Então, por isso ela se dá tão bem na Sicília. E ela também tem uma boa resistência à seca. Claro, estresse hídrico em excesso, ou seja, deixar faltar água pode ser prejudicial, mas ela tem uma boa resistência a anos mais secos, e isso é importante porque os anos estão ficando mais quentes e mais secos. Então, ela é uma variedade que tem uma boa capacidade de adaptação, inclusive, atenção, tá? Ela é uma variedade interessante para o sul da Itália como um todo, apesar de ela não ser muito plantada. Ela é bem plantada na Sicília, mas não é muito plantada ali na Campânia, na Puglia, e ela pode ser uma uva aí muito interessante para essas regiões. E como é que é o perfil sensorial? Ou seja, como é que é o perfil sensorial de Nero d'Avola? E o que seria o perfil sensorial? O perfil sensorial seria as características agora do vinho. Antes a gente viu as características da uva. Agora as características dos vinhos. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que ela é uma uva para vinhos mais intensos. O que seriam esses vinhos mais intensos? Perceba aqui que é uma uva com uma boa capacidade de intensidade
de cor. Ela é uma uva com uma boa capacidade de taninos, os taninos, né, literalmente aí de médio mais para muito, álcool e corpo também médio mais para muito. Ela tem uma acidez normalmente média, subindo um pouquinho para média mais, isso é importante, porque muitas uvas do sul da Itália são uvas que perdem a acidez muito rapidamente. Então aqui a gente tem uma uva que tem uma maturação um pouco mais tardia, precisa de sol, precisa de calor, mas ela consegue desenvolver bem essa maturação, retendo, ou seja, mantendo a sua acidez. E isso é fundamental para vinhos mais equilibrados, porque senão o vinho fica muito cansativo. Tanino, corpo, álcool, falta acidez. Ela consegue manter bem a acidez. E ela consegue desenvolver bem os precursores aromáticos. Então, com o passar do tempo, inclusive, ela fica um pouco mais complexa, porque ela consegue pegar esses seus aromas, esses precursores e essa sua base de aromas primários e secundários e desenvolver muito bem os aromas terciários. Então, fica a dica aqui de uma uva para quem gosta de vinhos mais potentes. Mas o que tem acontecido? Os produtores, de modo geral, eles têm também tirado um pouco a mão. Eles não têm extraído tanto, eles têm melhorado assim, nessa questão de não fazer só vinhos tão potentes, tão intensos. Mas eu gosto muito, esse produtor que eu escolhi aqui para trazer para vocês, ele é um produtor que eu gosto bastante, que é Gulfi. Gulfi ele é um produtor muito representativo, ele faz, a uva principal dele é a Nero d'Avola, apesar que ele também produz vinhos com Caricante, que é uma uva branca, ele produz vinhos com Nerello Mascalese, que ele faz vinhos ali na área do Etna, mas a maior parte dos vinhos dele são esses vinhos tintos com Nero d'Avola. Então, um destaque importante aqui, né, como Tirazuolo de Vitória, que eu já vou mostrar para vocês, que é a única DOCG da ilha, mas esse vinho aqui, que é o Neri Bleu, que eu gosto muito, muito, e não é nenhum, não é uma DOCG, né, esse é um vinho GT, mas quando o produtor é bom, com uma boa uva, eles podem fazer coisas incríveis. E aqui vai uma questão da Sicília. A Sicília é uma ilha muito grande, de bastante volume. O que acontece? Ela tem bastante área de vinhedos e os produtores gostam de fazer bastante vinho na Sicília. Quando encontra produtores que dão atenção para as uvas, a tendência é a qualidade subir. Quando encontra bons produtores com boas uvas querendo dar atenção e fazer vinho de qualidade, aí a gente tem uma receita muito interessante para vinhos de alta qualidade. Mas é a Sicília. Sicília é uma região menos famosa. É uma região que os seus vinhos como um todo não são tão destacados. A gente está falando tem uma única DOCG, que é o maior nível hierárquico dos vinhos italianos. Uma única. De Nero d'Avola, inclusive. Mas os vinhos não são tão caros. Aí vocês vão perguntar, Marcelo, o que tu disse que não é um vinho tão caro? Bom, depende. Sempre vai depender do produtor, sempre vai depender de muitos fatores. Mas não são tão caros, por exemplo, se comparados com outras regiões e seus vinhos muito prestigiados. Então, por exemplo, Gulfi, que é um dos melhores produtores de Nero d'Avola do mundo. Está ali na Sicília, na área onde a uva se desenvolve muito bem e tudo mais. Custa aí na faixa de seus 300, né? Às vezes um pouquinho mais, 350, às vezes um pouquinho menos, dependendo do vinho. Ah, Marcelo, mas isso é caro, tá? Mas compara isso com os grandes Barolos. Compara isso com os grandes Amarones. Eu vim agora, pouquíssimos dias do Vêneto. Eu estou visitando lá um produtor de Amarone que eu amo, que é Giuseppe Quintarelli, que é um dos melhores vinhos do mundo só. Amarone. Pô, Giuseppe Quintarelli tá R$6.000 uma garrafa no Brasil do Amarone do Quintarelli. Não tô dizendo que é errado, mas tipo, tô comparando um vinho de alta qualidade que custa 300, só porque ele tá na Sicília, com um vinho de alta qualidade que custa 6.000. Então, pô, eu adoro Quintarelli, mas pô, custa 6.000 no Brasil, né?
Tô dizendo que ele não vale isso, não, mas tipo, tá? Então, R$ 300 por um vinho italiano de alta qualidade é caro? É, mas é menos caro do que normalmente seria. Pega os grandes vinhos super toscanos, pega os grandes Brunelos, pega os grandes Barolos. Pô, então tu tem ali grandes vinhos na Sicília com Nero d'Avola que não é tão caro. E se a gente olhar esse gráfico, ele é o gráfico agora só olhando os vinhos italianos por percentual, ou seja, por share, né, ou por participação, ou seja, as uvas mais plantadas da Itália. E a gente vai ver que a Nero d'Avola está aqui muito bem representada. E se a gente, como viu, né, essa questão dos vinhedos, dos últimos, pegar aqueles 15 anos, dos anos 2000 para 2016, se a gente olhar aqui com um pouco mais de atenção, o que a gente está vendo? A Nero d'Avola aqui, ela tem um espaço importante entre os vinhos italianos, inclusive crescendo áreas de vinhedos, enquanto muitas outras uvas diminuindo. É que a gente vê aqui a Garganega perdendo espaço, a gente vê uma Malvasia Bianca perdendo espaço, o Negro Amaro perdendo espaço, Barbera diminuindo áreas de vinhedos, perdendo espaço, Trebbiano Toscano perdendo espaço, e a Nero d'Avola ali, né, ó, ganhando espaço. Por que essa mudança? E aqui é legal da gente pegar isso como uma referência. Ela ganha espaço, ela ganha área de vinhedos, ela aumenta em percentual, porque ela é predisposta a vinhos de maior qualidade. E essa mudança que a gente acompanha no mundo nos últimos 20 anos é um direcionamento para vinhos de maior qualidade. Esse é um ponto bem importante. Ou seja, de modo geral, esse direcionamento é um direcionamento importante em prol da qualidade e abrindo um pouco mão do volume, que é o que acontece com a Nero d'Avola aqui. Por isso que eu falei para vocês, ela como uva tinta, e uma uva tinta com uma boa acidez, ela é predisposta a fazer vinhos mais leves, vinhos rosés, vinhos tintos leves, mas se o produtor vai amadurecer bem uma uva, que é uma uva tardia e tudo mais, ele vai preferir fazer vinhos tintos um pouco mais intensos. Porque senão, o que ele faz? Amadurece Merlot lá, que é mais fácil. Ou amadurece outra uva que não tenha tanta dificuldade, né? A Barbera, que amadurece um pouquinho mais cedo, enfim. Marcelo, a Sangiovese é mais fácil. Não vai amadurecer uma uva que é difícil. Se amadurece uma uva que é difícil, cuida, precisa de manutenção, precisa de mão de obra, vai focar e ter vinhos, né? Com o que melhor essa uva te entrega. Agora, eu gosto disso. Eu gosto dos produtores não sobrematurando. Eu gosto dos produtores fazendo vinhos um pouco mais intensos, mas não intensos em corpo, necessariamente. Um pouco mais intensos em textura, um pouco mais intensos em aromas e sabores, mas focando um pouco mais de frescura também de aromas e sabores, mantendo a acidez para equilibrar, e é isso que os produtores têm feito cada vez mais aqui com Nero d'Avola na Sicília. Aonde está Nero d'Avola? Na Sicília, um pouquinho na Calábria, um pouquinho aqui no sul, mas de modo geral na Sicília. E esse mapa já mostra para a gente o que é a radiação solar na Sicília. O que a gente espera dos vinhos dessas áreas mais quentes aqui do sul da Itália? Vinhos mais pesados, vinhos mais alcoólicos, vinhos mais com aqueles aromas de compota, de geleia. E aqui entra um diferencial importante da Nero d'Avola. Porque eu também vou esperar desses vinhos tintos aqui do sul da Itália mais álcool, menos acidez. Os vinhos de Nero d'Avola conseguem ter algo diferente disso, que não é muito tradicional aqui do sul da Itália. Não é muito convencional. O que é o diferente? Consegue ter mais frescor, consegue ter uma boa intensidade de aromas e sabores, mas com um pouquinho mais de equilíbrio. Um pouquinho mais de... perdendo um pouco aquela sobrematuração, né?
perdendo um pouco aquelas notas em excesso de geleia, compota, figo turco, né, marmelada. E isso é muitas vezes cansativo. A Nero d'Avola consegue, se bem cultivada, se bem cuidada, não ter essas características. Isso é ótimo. É ótimo. Bom, avançando um pouquinho mais, e até para a gente olhar aqui com um pouco mais de atenção, aonde é o lugar da Nero d'Avola? Aonde ela é plantada? Aonde ela é mais cultivada? E a resposta é exatamente essa aqui. Olhando para o mapa da Itália, ela é a uva que nasce e se desenvolve melhor aqui, na Sicília. E qual é a região onde ela nasceu, provavelmente? E aqui a gente está falando de provavelmente. Tá? É aqui, ó. Muito provavelmente nesse sul italiano. Muito provavelmente nessa área mais sulina aqui. E a cidadezinha de Ávola, que dá o nome para ela, é uma cidadezinha que fica mais ou menos aqui, ó. E percebam nesse mapa que essa área aqui é uma área que tem bastante cadeias de colinas e de montanhas. Percebam aqui. Que está mais marcadinho nesse amarelinho. As arinhas verdes aqui, principalmente das regiões costeiras, são as áreas mais baixas. Quanto mais amarelado, quanto mais marronzinho, maior a altitude. Então aqui a gente tem uma área com bastante cadeias de montanhas. Qual é um dos grandes diferenciais aqui desse extremo sul? É que é uma região quente, mas cercada pelo Mediterrâneo. E o Mediterrâneo, ele faz uma moderação de temperatura importante. Então, por mais que a Sicília seja uma grande ilha, por mais que a Sicília seja muito no sul da Itália, região mais ao sul da Itália, ela consegue ter uma moderação de temperatura por estar cercado por diferentes mares do Mediterrâneo. Ela recebe uma boa quantidade também de ventos que vem do sul, ali do Mediterrâneo como um todo, e tem algumas áreas com maiores altitudes. Ah, mas altitudes quanto, Marcelo? Quanto de altitude? Depende da área. Tá? Então, depende da região. As altitudes dos vinhedos aqui podem ir a áreas bem altas, assim, chegando a 300, 400, 500 metros de altitude. Lembrando que acima de 300 metros, a gente já está falando de cadeia de montanha. Esses vinhedos aqui são vinhedos que ficam em torno de 600 metros de altitude. De 500 a 600, onde estão os vinhedos da Gulf. Maior altitude faz uma moderação de temperatura também mais interessante. A temperatura média cai um pouquinho, amplitude térmica um pouquinho maior. Ou seja, aonde ela encontra um pouco mais de altitude, mesmo aqui na Sicília, ajuda ela a estender seu ciclo de maturação e a preservar essas suas características. A Sicília é uma ilha muito antiga, então acredita-se que a Nero d'Avola seja uma uva muito antiga também. E a gente olhando um pouco mais para a Sicília, ou seja, dando uma olhada assim um pouquinho mais de atenção para ela, a gente consegue ver um pouquinho melhor isso que eu estou falando. Então, olha só, o que vocês estão vendo aqui? A Nero d'Avola, ela fica aqui nessa região, os seus vinhedos de maior qualidade. É uma uva muito plantada na Sicília inteira. Essa região aqui é uma região que tem bastante cadeias de montanha, né? Tem os montes Iblés que ficam aqui. Então, consegue fazer alguns anfiteatros, que consegue reter um pouquinho mais o frescor, né? Consegue manter um pouquinho mais, principalmente as noites um pouquinho mais frias na altitude, consegue reter um pouquinho mais essas áreas um pouquinho mais frescas, estão próximas do mar. E essa é uma área muito bonita, e aqui até mostrando para vocês, né, que tem duas cidades famosas aqui, que é a cidade de Ragusa e Siracusa, que são cidades irmãs aqui, onde tem esses templos gregos que eu falei para vocês, e cercado de vinhedos.
Inclusive, tem teorias aí dizendo que talvez a Nero d'Avola seja uma uva aí que foi, talvez não trazida, mas manipulada pelos gregos, né? Então, estamos falando aí de muitos séculos, né, antes de Cristo. Então, olha que interessante da gente pensar, né? Então, aí, séculos antes de Cristo, talvez a Nero d'Avola já estava transitando por aqui, os gregos talvez já estivessem cultivando ela, já talvez estivesse dando atenção, etc. Se não era ela, era um parente aí muito próximo, que foi dar origem a ela. E é uma área realmente com rios. Os rios podem também ajudar, principalmente nessas áreas mais quentes, que pode precisar um pouco mais de irrigação. Então, isso é importante. Como ela precisa de calor, as áreas que ela está implementada normalmente são áreas bastante secas, às vezes precisa dar uma irrigada, ela não gosta, ela lida bem com a falta de água até certo ponto. Então, isso também é um ponto importante aqui da gente pensar. Agora, olhando e organizando um pouquinho mais já a Sicília e olhando áreas de vinhedos e denominações específicas, a gente já começa a ver algumas denominações aonde a Nero d'Avola é protagonista. Lembrando, ela está bem plantada na ilha inteira, mas algumas denominações ela se destaca. Dentre elas, essas 3 denominações aqui, um pouco mais para o sul, dentre elas, a principal denominação para Nero d'Avola, que é Cerazzuolo de Vitória, que é a única DOCG da ilha. Então, a Sicília inteira tem uma única DOCG, que é Cerazzuolo de Vitória. Uva principal, Nero d'Avola. Depois tem 2 denominações importantes aqui, também, que é Noto e Eloro, onde também a Nero d'Avola é uma uva importante. Mas tem uma outra DOC, que é uma DOC que envolve toda a ilha. Então, é uma DOC e uma IGP, né? Uma IGT ou IGP que envolve toda a ilha. A DOC se chama Sicília, ou seja, qualquer área aqui dentro, se seguir as regras da denominação, pode botar o nome Sicília DOC. E tem uma IGP, que é bastante flexível, que qualquer área aqui dentro pode botar o nome dessa IGP. Essa IGP se chama Terre Siciliane. Aliás, que o vinho que eu estou provando com vocês é uma IGT chamada Terre Siciliane. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, esse vinho que eu estou provando com vocês, ó, aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, aí, ó. Vendo aqui, ó? IGT Terre Siciliane Rosso. Por quê? E por que o produtor prefere classificar esse vinho como IGT? Porque, primeiro, pode ser qualquer área de vinhedos e o produtor faz como ele quiser. Então não precisa seguir regras de elaboração. A regra aqui é ter vinhedo dentro da Sicília. Como esses vinhedos aqui, o produtor vai fazer, e ele não está preocupado com a denominação, está preocupado em fazer um vinho de alta qualidade, ele abre mão da denominação e classifica como IGT. Mas ele poderia ter, né? Esses vinhedos aqui, eles ficam aqui nessa área, até ele fica um pouco mais nessa área aqui, ó, entre Cerazzuolo de Vitória e Noto, e ele não está preocupado com as denominações. Ele quer fazer alta qualidade. Mas esse produtor, que é o Gulfi, ele faz vinhos também aqui em Cerazzuolo de Vitória e faz um vinho de OCG. Pois bem, vamos lembrar que Itália sempre produtora importante. Deixa eu dar uma limpada aqui nesse mapa, ficar melhor. Itália sempre produtora importante. Eu tenho Nero d'Avola na ilha inteira. O produtor pode fazer em alta qualidade em qualquer lugar. Agora, aqui no sul, que é um pouquinho mais seco, um pouquinho mais quente, tem um destaque extra, né? Tem uma predisposição nessa maturação extra aí da Nero d'Avola fazer coisas bem interessantes. E até trouxe aqui para você, só para a gente ter uma referência, né? Para a gente pegar aí como um ponto de partida das denominações da Sicília. E eu já vou pegar um mapa com todas as denominações. Só que quando eu pegar o mapa vai ficar, né? Porque a gente está falando aqui de uma DOCG, 23 DOCs. Então, estamos falando de 24 denominações no mapa da Sicília. Vocês vão ver que vai ficar cheio de marcações coloridas.
mas eu vou mostrar isso para vocês com um pouquinho mais de atenção. Mas, então, a ilha, a Sicília, ela tem uma DOCG, 23 DOCs. As IGPs não interessam tanto para a gente, mas só para a gente pegar, e por que eu estou chamando atenção nisso? Porque a única DOCG da ilha é uma DOCG para a Nero d'Avola. Ok, a gente vai ver que ela exige também outra variedade junto, que é a Frappato. E exige exatamente uma variedade menos intensa para não fazer só vinhos muito potentes, porque a Nero d'Avola é muito potente, muito intensa. Então, eles recomendam uma outra variedade, recomendam não, bota na regra da denominação, você colocar uma outra variedade, que é a Frappato. Então, o produtor, se ele tem a área, tem seus vinhedos, mesmo na área da DOCG, e ele não quer botar Frappato, ele não pode classificar o vinho como a DOCG. Ele pode classificar o vinho como IGP, que é o caso desse produtor, por exemplo. Né? Esse vinho, o Nero Ibleu, é um vinho 100% Nero d'Avola. Ele quer fazer 100% Nero d'Avola. Bom, se quer fazer 100% Nero d'Avola, então não classifica, porque a DOC não permite 100% Nero d'Avola. Mas ele faz o vinho como ele quer. Sendo uma grande uva, bom, ele precisa fazer bons vinhos. Por isso ele consegue cobrar um pouquinho mais. Ah, mas se ele tivesse dentro de uma DOC, ele poderia cobrar mais caro? Talvez poderia, porque há uma tendência, quanto maior o nível hierárquico, de cobrar um pouquinho mais. É normal, inclusive, né, nos vinhos italianos. Mas aqui não é essa a ideia dele. Aqui ele quer fazer vinhos bons, vai cobrar caro de qualquer jeito. Falei que a Nero d'Avola gosta de calor. Falei que a Nero d'Avola gosta de locais secos. Mas falei que a Nero d'Avola se desenvolve melhor quando tem essas características, mas tem um pouco mais de altitude. E deem uma olhada aqui, que eu até coloquei para vocês, e aqui a gente está vendo, né, os vinhedos da Sicília e essas cadeias de montanha aqui ao fundo, porque a Sicília, de modo geral, poucas áreas são planas. Por mais que ela seja uma ilha do Mediterrâneo, ela é a maior ilha do Mediterrâneo como um todo, percebam que a maior parte da Sicília são cadeias de colinas e montanhas. Se a gente pegar as colinas e montanhas, a gente está falando aqui só de colinas e montanhas, só, né? Como se fosse uma coisa pouca. A gente está falando de colinas e montanhas aqui, literalmente de 86% de toda a ilha. 86% é muita coisa. E assim, se a gente pegar que a Sicília hoje ela tem mais de 100 mil hectares de vinhedo, ou seja, é muito vinhedo, é vinhedo pra caramba, né? E ela tem mais uma extensão. A Sicília tem mais de 25 mil quilômetros quadrados. A ilha é enorme, né? Literalmente. Uma ilha grande. E com mais de 100 mil hectares de vinhedos. Mas, cada vez mais os vinhedos de alta qualidade, centrando em algumas poucas variedades. Essas cadeias de um pouquinho maior de altitude, aqui só para a gente comparar, né? Vamos pensar que as colinas vão até 300 metros. Acima de 300 metros a gente já chama de montanha. A Nero d'Avola se adapta bem em colina e se adapta muito bem em montanha. O que eu estou chamando a atenção para vocês aqui? A gente está falando hoje da uva com maior potencial da Sicília. A Sicília é uma ilha grande, com uma capacidade produtiva muito grande, ou seja, se os produtores começarem a dar atenção para essa uva, talvez tenha aí uma grande nova expoente do vinho italiano. Marcelo, mas não faz bons vinhos? Faz, já faz bons vinhos, mas não tem o destaque de outras. Não tem destaque de Barolo, não tem destaque de Barbaresco, não tem destaque de Amarone, não tem destaque de Brunello, não tem Super Toscanos. Pode aí ter a Sicília, a sua grande uva, como bandeira, como bastião. Então, fica a dica aí, né, para a gente acompanhar esses próximos passos aí dos vinhos sicilianos, porque a gente tem uma uva aí realmente espetacular. Eu coloquei aqui um resumo da ilha para a gente entender, né? Coloquei um mapa aqui para a gente se situar, né? Então, esse é um mapa legal para a gente entender um pouquinho mais da Sicília como um todo.
Então, o que vocês estão vendo aqui? Né? Então, vocês estão vendo nessa parte mais pro sul da ilha. Eu falei para vocês as cidades irmãs, né? Cidades Ragusa e Siracusa, que são cidades muito bonitas, muito turísticas. Tem várias diferentes denominações aqui. Cadeias de montanha, né? Então a gente está falando, inclusive, aqui de montanhas que aí chegam a 1.000 metros de altitude. E uma possibilidade de vinhedos. Os vinhedos não estão chegando aí aos 1.000 metros ainda, os vinhedos estão chegando ali a 700. Mas como está ficando cada vez mais quente e mais seco, nós temos também um local muito adequado para a Nero d'Avola se desenvolver em um pouco mais de altitude. E olha, eu estou provando com vocês aqui um vinho, que é um Nero d'Avola, os seus vinhedos aí a 500, 600 metros. E assim, o frescor que esse vinho se mostra é impressionante. É impressionante. E assim, em boca, só que né, para a gente provar um pouquinho esse vinho, eu já vou avançar um pouquinho mais nessa. Nossa, o perfil aromático desse vinho é impressionante. Bom, eu vim em 2016, né? Então, ele é um vinho aí que está aí com seus 7 anos de evolução. Poxa, e se mostrando com esse perfil, chama muita atenção. Em boca, Nossa, ele é seco. O tanino dele é um tanino médio mais, mas muito já macio, né? Ele fica aqui, passa textura bastante rápida, assim, mas ela preenche bem a boca. Depois, ele é um vinho com um corpo médio, com o álcool desse vinho também é um álcool médio, subindo um pouquinho, acidez média mais. Então, um vinho fresco em boca. E olha, ele tem 14% de álcool, tá? Eu não tinha visto, fui olhar. 14% de álcool. A gente sente esse álcool um pouco mais presente, mas assim, ó, é muito integrado. Olha, se a gente não é acostumado com degustação, a gente vai tomar esse vinho, não vai sentir que ele é alcoólico, vai passar lotado e vai. Porque realmente é diferenciado. Tá? Tem entregando muito bem. E assim, esse 2016 ele tá no auge dele, tá? Tá no auge, ó, se mostrando bem, né? Mostrando muitas características, entregando muito bem, assim, um vinho realmente que chama atenção, tá? Nível de qualidade desse vinho. Primeiro, em boca também. Essa nota da fruta, essa nota um pouquinho mais terrosa, tem amplitude, tem características, assim, muito, muito gostoso. Gostoso mesmo. E nível de qualidade muito bom. Ele é um vinho muito bom. E tá no auge dele, né? Então, não é um vinho para guardar mais tempo. Quiser, ele se mantém um pouco assim nessas características. E eu não vou usar baldinho hoje. Não vou usar descarte. Hoje nossa, frescor desse vinho em boca. Se mantém amplo. Nossa, vinho realmente diferenciado. E olha, que legal poder provar os vinhos assim, né? Que legal a gente aprender sobre vinho, a gente provar vinhos com essas características. E até trouxe, né? Mostrei, falei para vocês que eu ia trazer esse mapa da Sicília com todas as suas denominações, né? Então estão aqui as 25 denominações, as 24 DOCs e a DOCG, para a gente, né, se situar aqui. E o que a gente consegue ver aqui muito bem, né? Aqui no sul da Itália, né? No sul da Sicília, a gente tem várias denominações. Então a gente consegue ver essas denominações aí bem interessantes, né? Desde Riese. E se a gente pegar aqui, até vou mostrar para vocês, ó. Aqui onde vocês estão vendo marcado com 1 e 24, são duas denominações. A 1 é a Tirazuolo de Vitória, a única DOCG da ilha. E a 24 é Vitória. Mesma área, só que uma DOC com as mesmas variedades, mas um pouco mais flexível. Né? Quer fazer vinhos um pouquinho mais intensos, usa DOCG. Quer fazer vinhos um pouquinho mais flexíveis, usa DOC. A mesma área. Isso é bem característico. Né? Depois, a gente vai ter... Eu vou limpar aqui para ficar mais fácil para de novo. Para vocês conseguirem visualizar. Vai ter a DOC de Siracusa, que fica aqui um pouquinho mais para essa parte leste. Vai ter a DOC de Noto, que é essa DOC aqui, ó, marcadinha com 15. Né? Vocês conseguem ver um pouquinho mais aqui para baixo. E a gente vai ter a DOC de Eloro,
E essa DOC bem aqui no sul. Por que eu estou salientando essas denominações? Porque essas denominações, se a gente for olhar, e aí avançando um pouquinho aqui, eu trago todas essas denominações listadas para vocês. Se vocês olharem aqui, ó, vamos lá, Tirazuolo de Vitória, tá aqui, ó. Somente vinho tinto de 50% a 70% na Aerodábula. Ou seja, mínimo 50%, máximo 70%. Ou seja, tem que ter no mínimo 30% de outra uva chamada Frappato. Eu já vou mostrar para vocês Tirazuolo de Vitória, porque é a única DOCG, então eu vou olhar um pouquinho mais. Então, uva protagonista na Aerodábula. Disparada. Depois, outra denominação que a gente viu ali, Eloro. Eloro para vinhos tintos e rosés. E percebam aqui, ó, Nero d'Avola, mínimo 90% de Nero d'Avola e o Frappato e o Pignatello. Se quiser escrever o nome Nero d'Avola, mínimo 80%. Ou seja, tu pode fazer um varietal, mínimo 80%, na DOC Eloro com Nero d'Avola. E pode levar o nome da DOC. Né? Depois, avançar mais uma aqui, ó. Noro. É uma DOC, né? E assim, Noro é uma DOC que eu gosto bastante. Noto, é que chega pouco Noto no Brasil, né? Noto praticamente não chega. Mas é uma DOC que permite brancos e tintos, e os tintos, mínimo 60% Nero d'Avola. Ou seja, uva protagonista, Nero d'Avola. Depois, se vocês verem aqui, Siracusa, brancos tintos, para vinhos tintos, mínimo 65% Nero d'Avola. E aqui ela entra a Syrah também, que é outra uva variedade bem importante aqui da Sicília. Tá? Depois, Vitória. É mesmo a Vitória, a DOC, que é na mesma área da DOCG, que é Tirazuolo de Vitória. Vitória é a cidadezinha que dá o nome aí para essa região. Brancos e tintos, sendo que os tintos também, ó, no mínimo 50%, máximo 70% de Nero d'Avola. Por que Vitória, a DOC Vitória e a DOC G, Tirazuolo de Vitória, exigem mínimo de 50%, máximo de 70% de Nero d'Avola? E aí, por isso que alguns produtores preferem nem classificar dentro da denominação, né? Para ter um pouco mais de flexibilidade. Porque eles não querem que o vinho seja intenso demais. Mas já tem alguns produtores aqui que estão pedindo, né? Para, olha, me libera 100% aí para eu poder fazer, né? 100% e botar a denominação. Então, olhando aqui, ó, a área de Tirazuolo de Vitória, que é a única DOCG, na mesma área também tem uma DOC chamada Vitória. Qual é a ideia aqui? O produtor tem uma DOC um pouquinho mais flexível, né? Ah, não vou conseguir fazer a DOC G. Não, então faz na DOC um pouquinho mais flexível. Vitória é a cidadezinha que dá o nome aqui para a região. Cercado por cadeias de montanha, tem altitude, tem os vinhedos aí chegando a seus 300, 400 metros de altitude, e consegue ter uma boa moderação, né, pelo Mediterrâneo e pelas áreas de maior altitude. Então é que faz aquele fenômeno de maturação um pouquinho mais lento, um pouquinho mais longo. Olha aqui os vinhedos. Olha que bonito, né? Um solo bastante pobre. A gente vê esse solo um pouco mais calcário e um pouquinho mais argiloso. Né? Cadeias de montanha. Olha os templos gregos que eu falei para vocês, né? Os templos gregos aqui são bem presentes. Aliás, entre essas áreas que eu mostrei para vocês, Ragusa, entre as cidades, né, de Ragusa e Siracusa, tem uma série de templos gregos muito bonitos. Então, a região aqui ela é uma região muito bonita. Cadeia montanhosa. Então, tem o terroir muito, muito interessante para Nero d'Avola. Né? Se a gente avançar um pouquinho, e aí dando um zoom, né, olhando um pouco mais a denominação, aí vocês vão ver aqui, ó, o que acontece. Então, Vitória, essa área enorme, as duas denominações aqui, Tirazuolo de Vitória, que é a DOCG, a DOC, que se chama só Vitória, Nero d'Avola, mínimo 50%, máximo 70%, e tem que colocar Frappato. Por que tem que colocar Frappato? É o que eu estava contando para vocês. A Frappato, a ideia aqui é ela fazer um vinho mais... deixar o vinho menos intenso. Deixar o vinho menos potente. Aqui, a regra da denominação Tirazuolo de Vitória, ou seja, a DOCG. É uma DOCG
que foi classificada primeiro uma DOC nos anos 60, virou DOC-G em 2005. Ou seja, já faz alguns anos que é DOC-G. É muito bem adaptada a esses solos de maior drenagem, principalmente solos arenosos e solos calcários. Para fazer a DOCG tem que ter no mínimo 12,5% de álcool e tem que colocar no mínimo 30% de frapato e no máximo 50% de frapato. Tem que passar por uma evolução aí, né, mínima de 8 meses e mínima de 18 meses nas áreas, que é chamada área clássica, que é a área principal ali, aonde tudo começou. É por isso, então, inclusive, para a denominação, e qual é a ideia da denominação? Ou seja, para ter uma DOCG, isso é importante. A ideia de ter uma DOCG, e a única DOCG da Sicília, olha a importância dela. A ideia de ter uma DOCG é ter mais representatividade desde 2005. Lembrando que já era mais difícil, né? Tu conseguir conquistar uma DOCG já nos anos 2000 para cá. Mas percebam que a ideia é ter uma denominação representativa. E a única DOCG da ilha exigindo a Nero d'Avola. Já mostra o potencial dessa variedade. Eu não gosto, isso é gosto pessoal. Gosto pessoal. Eu queria que pudesse fazer 100% Nero d'Avola dentro da DOCG. Aí o produtor quer fazer 100% Nero d'Avola, ele faz como a Gulf. Esse vinho é 100% Nero d'Avola, tá? Ele não classifica na denominação. Classifica como Terra Titiliane, mesmo tendo uma parte dos vinhedos dentro da denominação, tá? Porque a Gulf tem vinhedos dentro da área de Chiarasolo de Vitória. Não são todos, tem vinhedos fora também. E ela nem se preocupa com a classificação, né? Apesar de ter um vinho com a classificação. A ideia é que é exatamente isso. Fazer um bom vinho, né? E é um vinho realmente muito representativo, nível de qualidade muito bom. Um vinho que, nossa, tá delicioso. Um vinho que é para tomar e ser muito feliz, porque realmente entregando aí muita qualidade. Assim, extremamente interessante, né? No nariz, ele agora nota um pouco mais amplo, né? Um pouco mais... Ele já tinha uma boa complexidade, agora ele está um pouco mais exuberante, né? Está um pouco mais amplo, mostrando um pouco mais, assim, realmente se mostrando muito bem. Olha, vinhos aqui que vou contar para vocês, viu? Olha que maravilha! Que maravilha! Por isso que a gente gosta de aprender sobre vinho, por isso que a gente aprende sobre vinho, porque provar um vinho desse realmente é uma preciosidade. Então, vou dizer para vocês, gostam de vinhos intensos, gostam de vinhos potentes, procurem Nero d'Avola. Alguns produtores estão já fazendo menos potentes, mas ainda vinhos com bastante características. Tem bons produtores que chegam no Brasil e que estão fazendo vinhos interessantes por preços muito interessantes, inclusive da DOCG Chiarasolo de Vitória. Então, deem uma procurada, porque aí tem bons produtores, tem pequenos importadores que estão trazendo pequenos produtores com maior qualidade. Então, procurem aí, entrem aí, procurem o Nero d'Avola, Sicília. Vão ver a quantidade aí de vinhos interessantes que estão chegando no Brasil com uma qualidade boa e um preço muito interessante. Eu posso dizer, dos grandes vinhos italianos, aqui a gente tem um potencial muito grande para grande vinho, mas ainda não tem preços tão exorbitantes. Tanto que os melhores vinhos de Nero d'Avola, a gente está falando de 300, 400 reais. É caro? É, 300, 400. Mas tem vinhos muito mais baratos de Nero d'Avola, muita qualidade, na faixa dos seus 100, 100 e poucos reais, entregando muito bem, inclusive orgânicos e biodinâmicos, e entregando uma experiência incrível. E é por isso que a gente estuda. E é por isso que a gente gosta de aprender sobre vinhos. Certo? Turma, adorei. Acho que foi muito legal a gente aprender um pouquinho sobre a Nero d'Avola. É um vinho incrível, muita coisa legal ela pode expressar e se mostrar. Provem os vinhos de Nero d'Avola, procurem os vinhos de Nero d'Avola. Não, se há um produtor, se eu tiver que dizer para vocês, eu diria Gulf, tá? Quem traz é a Decanter, mas aqui esse é um produtor um pouquinho mais caro, mas procurem que tem várias opções aqui, chegando, trocando produtor e tudo mais, né? Importadoras trocando produtores que trazendo novos, tem muita coisa mudando e vale a pena vocês provarem. Botem com uma carne, ó, sejam muito felizes. Adorei nossa aula de hoje, foi incrível. Quero agradecer, deixar um beijo muito mais que especial, deixar aquele brinde aqui com o nosso Nero d'Avola.
Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.